Bora lá, né? Quarto ano, para aula de Geografia. Tire seu livro de Geografia, abra na página 67. Vamos falar sobre a agricultura, né? Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. A agricultura é o cultivo de vegetais, né? Para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo de solo e do clima, né? Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo, né? Ou o engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. Página 68. Existem várias formas de cultivo, e dentre elas podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência. Então vamos conhecer cada uma. A monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. Policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só local, né? Algumas policulturas são realizadas com a técnica de rotação de culturas, cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Outra forma é o cultivo de subsistência, que consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam. O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados em vegetais que estão sendo cultivados para impedir que pragas destruam as lavouras, ajuda a melhorar o processo do cultivo. Tá? Página 69. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento, né, do solo, ou seja, para mantê-lo fértil. Para que o solo seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, né, junto aos agrônomos, com uma fiscalização constante. Observe alguns cuidados que devem ser tomados como forma de preservar a natureza. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, né? Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada. Não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Ajustar por meio de irrigação ou drenagem a quantidade de água do solo necessária ao cultivo. Aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo e também fazer o acompanhamento das lavouras com um agrônomo, né? Vamos agora à primeira questão da atividade. Risque as letras K, Y e V e descubra a palavra e escreva aí embaixo. Então, você vai riscar as letras K, Y e V e as letras que faltarem você vai descobrir que palavra é, tá? Segunda, responda as perguntas abaixo. Letra A. Em sua opinião, é possível praticar policultura no cultivo de subsistência? Explique. B. O que a agricultura pode nos fornecer? Dê exemplos. Terceiro, numere corretamente. Número 1, agricultor e 2, agrônomo. Aí você vai ver aqui quem é agricultor, você coloca o número 1 e quem for o agrônomo, o número 2. Quarta,
Sobre o uso de agrotóxicos na agricultura, pesquise e responda adequadamente cada pergunta a seguir. O que você entende por agrotóxico? Você vai pesquisar e vai colocar aqui. Você acha correta a utilização do agrotóxico? C, com suas palavras, por que não devemos utilizar agrotóxicos, né? Agrotóxicos são aqueles venenos colocados, né, para que as pragas não acabem com as plantações, né? E na página 71, você vai pesquisar como acontece a rotação de culturas. Depois você vai ordenar as imagens que representam esse tipo de cultivo e explicar o processo, tá bom? E na página 72, vamos lá. Preencha os quadrinhos abaixo com a resposta correta. Letra A, profissional que trabalha na agricultura. Quem é? É o agricultor ou o lavrador? B, profissional que orienta na produção agrícola. Quem é? O agrônomo ou o engenheiro agrônomo, né? C, o cultivo de produtos depende de quê? Do tipo de solo e do clima. Sétima, observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada um. Então, essa primeira aqui está acontecendo o quê? A rotação de culturas, né? Do lado, a monocultura, né? Que é uma só espécie que está sendo cultivada. Embaixo, nós temos a policultura, que são vários tipos de vegetação que está sendo aplicada aqui. E o último, o cultivo de subsistência, tá? E na oitava questão, você já ouviu falar em horta escolar? Né? Isso aqui é só para você pensar um pouco, tá bom? Então, até amanhã, gente.